Nos últimos meses, eu venho compartilhando com vocês várias informações sobre a esclerose múltipla. No vídeo de hoje, eu fiz um compilado com 10 fatos que talvez você não conheça sobre a esclerose múltipla. E aí, ficou curioso? Então vem comigo que eu vou te mostrar quais são esses 10 fatos. Fala, amores! Se você ainda não me conhece, eu sou a Juliana Ferreiro, sou fisioterapeuta especializada em esclerose múltipla e fundadora da Balance Fisioterapia. O mês de maio é o mês em que é comemorado o mês mundial da esclerose múltipla. E aqui, no nosso canal, estamos dedicando a conteúdos especiais sobre esclerose múltipla. Por isso, eu separei 10 fatos que talvez você não conheça para que possa gerar mais conexões com a esclerose múltipla. Ei, Sil, vem cá! Aproveita e compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece que têm esclerose múltipla e também com aquelas que não fazem ideia do que é a doença. É claro! Bora lá então? Vamos pro fato 1. Fato 1. A esclerose múltipla é uma doença crônica e autoimune. Sobre ela ser crônica, isso significa que ela não tem cura e que a pessoa precisa conviver durante toda a vida dela com a esclerose múltipla. Mas isso não quer dizer que você tem que conviver sofrendo com ela. Você pode conviver muito bem com a esclerose múltipla. Sobre ela ser autoimune, isso significa que por algum motivo ainda desconhecido, o sistema imunológico da pessoa começa a atacar uma parte do corpo. No caso da esclerose múltipla, a parte é a bainha de mielina, que é o revestimento do neurônio, que faz com que a informação passe mais rápido entre um neurônio e outro. Eu já fiz um vídeo falando sobre a bainha de mielina. Se você quiser assistir, eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição do vídeo, que vai te ajudar a entender um pouco melhor sobre como essa bainha de mielina funciona. Fato número 2. A esclerose múltipla é mais comum em mulheres do que em homens. É isso mesmo. Na esclerose múltipla existe uma proporção de 3 mulheres para cada um homem diagnosticado. Isso acontece por conta dos hormônios sexuais. Acredita-se que os hormônios sexuais masculinos, eles protejam os homens, melhorem o sistema imunológico dele e protejam os homens das doenças autoimunes. Não acontece só na M, assim como nas outras doenças autoimunes também. Por isso que as mulheres acabam sendo mais suscetíveis a isso. Mas existem outros hormônios femininos que ajudam, que são os hormônios da gestação. Mas isso vai ser papo para outro fato, então fica ligadinho que eu vou falar sobre isso. Fato número 3. O diagnóstico da esclerose múltipla geralmente é bastante demorado. Isso acontece porque o diagnóstico da esclerose múltipla é considerado um diagnóstico de exclusão. O que isso significa? Que eu preciso excluir todas as possíveis doenças que têm aquele sintoma para depois bater o martelo e falar, realmente, a culpa foi da esclerose. A esclerose múltipla, né, a gente fala múltipla, porque ela tem múltiplos sintomas, ela pode afetar múltiplas partes do cérebro e da medula, e isso vai fazer com que se tenham muitos sintomas. E sintomas que são parecidos com outras doenças. Pode parecer com problemas na coluna, como problemas de visão, com estresse, com AVC, com fibromialgia, enfim, a gama imensa de doenças que podem se parecer com esclerose múltipla. Então, quando você vai procurar um médico, se você for procurar o médico certo, um neurologista especializado em EM, vai facilitar e seu processo vai ser muito mais rápido. Mas, se você for procurar os médicos relacionados ao sintoma, isso vai demorar muito. Tem gente que demora meses e até anos para ser diagnosticado. Então é por isso que falar sobre a EM é muito importante, porque a gente vai colocar uma luz e as pessoas vão entender que talvez aquele sintoma que ela está sentindo possa ser por conta da esclerose múltipla. Algo muito interessante tem acontecido nas últimas semanas, que bastante gente vem me procurando achando que pode ter esclerose múltipla, né? Tá acompanhando os nossos conteúdos tanto aqui quanto no Instagram. Aliás, se você ainda não seguiu a gente no Instagram, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você ir lá e nos seguir, que tá recheado de conteúdos sobre esclerose múltipla. Bom, voltando, essas pessoas estão com dúvida que talvez possam ser esclerose múltipla. E por conta disso, elas já vão procurar diretamente um neurologista. Isso vai encurtar o diagnóstico caso elas realmente tenham a doença. Se não tiver, tudo bem, vai seguir e vai procurar outro diagnóstico. Mas se tiver, vai facilitar muito. Muitos pacientes que vêm conversar comigo me relatam
que depois do diagnóstico eles tiveram consciência que a doença vinha de anos ou meses anteriores, que eles tinham sintomas, mas deixaram passar. Imagina se a gente consegue acelerar esse processo e não passar por isso, a qualidade de vida de muita gente seria melhor. E eu também vou deixar um link aqui nos cards e na descrição do vídeo que eu comento especificamente sobre o diagnóstico da esclerose múltipla. Se você não viu, vale a pena, hein? Fato número 4. A esclerose múltipla tem um componente genético, mas não hereditário. Mas Gil, o que quer dizer isso? Bom, ainda não sabemos a causa da esclerose múltipla. Temos várias teorias a respeito disso. E dentre elas, a mais aceita é que quem tem esclerose múltipla tem um gene lá no DNA alterado, que faz com que quando há um gatilho, quando há um motivo, ele seja acionado e desenvolve a doença autoimune, no caso a esclerose múltipla. O que resta saber é qual é esse gatilho. E eu tenho um vídeo que fala exatamente sobre isso, sobre as causas da EM. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui para você. Então, a esclerose múltipla ela é causada por uma alteração em um gene. Mas isso não quer dizer que essa doença vai ser passada de mãe para filho, de pai para filho, enfim. Isso chama hereditariedade. A esclerose múltipla tem um índice de hereditariedade muito pequeno. Existem casos de irmãos com EM, mãe e filha, pai e filho. Sim, existe. Mas ele é tão pequeno que a gente não considera, pode ser obra do acaso, do que passar uma doença genética para outra. Existem doenças como, por exemplo, algumas distrofias, que é um tipo de doença que o músculo vai se degradando, né? A pessoa não tem uma proteína do músculo e ele vai perdendo força, que ela é passada de mãe para filho, de pai para filho. Tem famílias inteiras que têm a mesma doença. Isso é uma doença hereditária, que o índice de hereditariedade dela é muito grande, que não é o caso da EM. A EM pode ser considerada uma doença genética, mas não hereditária. Fato número 5. Uma pessoa com EM nunca vai ser igual a outra. Bom, primeiro passo disso é a gente entender que todos nós somos seres humanos e temos corpos diferentes. Isso já deixa bem claro que a gente vai ser diferente um do outro, certo? Mas existem algumas doenças que têm uma trajetória muito parecida. Os sintomas vão ser muito parecidos, até mesmo a intensidade. Vai variar de uma pessoa para outra? Vai, mas é um pacotinho meio completo que a gente já vai esperar dessa pessoa. E isso não acontece na EM. A EM já tem um nome, esclerose múltipla. A esclerose a gente vai explicar e já explicou em outros vídeos, mas o múltiplo é que a gente vai se atentar. A EM, ela tem uma multiplicidade, ela pode atingir várias partes do cérebro e da medula, que vão gerar diversos sintomas. Isso faz com que, quando uma pessoa é diagnosticada, ela vai desenvolver uma ordem de sintomas, a intensidade desses sintomas de uma forma que vai ser completamente diferente da outra. Se a gente pegar duas pessoas do mesmo sexo, da mesma etnia, tem diagnóstico no mesmo tempo e comparar elas podem ser completamente diferentes. Elas não vão começar os sintomas da mesma forma, elas não vão desenvolver o próximo sintoma igual, enfim. Então é fato que você tem que entender que a esclerose múltipla é diferente entre as pessoas. Então não tem cabimento você querer ficar se comparando com outras pessoas. Você vai ter um processo, uma história e uma doença. Então não compare, não se compare. Compare você com você mesmo. Fato número 6. A mulher com esclerose múltipla pode engravidar. E eu diria mais, ela pode e deve. Se é o seu sonho, não adie o seu sonho por conta da esclerose múltipla. Lógico, uma mulher que tem EM tem que planejar mais ainda uma gestação, por conta de algumas medicações que elas tomam. Então ela tem que fazer um acompanhamento com um médico, neurologista e também com um ginecologista para que esse acompanhamento seja bom, que ela consiga parar a medicação que faz mal para o bebê ou substituir ela por outra durante a gestação. E tem um fato muito interessante da gestação. Quando a mulher engravida, os hormônios sexuais delas mudam, né? Aumenta-se uns, diminuem-se outros. E esse aumento desses hormônios, eles vão fazer com que a mulher fique protegida. Há muitos relatos de mulheres grávidas com EM que elas param ou deixam de sentir os sintomas e não tem casos de novos surtos. Elas ficam muito bem, elas passam muito bem durante a gestação. Porém, temos que prestar atenção que depois que o bebê nasce, a medicação tem que voltar, porque o índice de surtos e de piora no puerpério, né, que é o período depois do nascimento, é muito grande. Então a mulher passa a gestação muito bem e precisa de atenção depois que o bebê nasce. Mas tirando isso, ela pode continuar a sua vida normalmente, cuidando do bebê, e tem mulheres que têm vários filhos e elas relatam sempre isso.
Então, se você é um EMer e tem sonho de engravidar, não adie esse sonho, hein? Você pode conquistar. Fato número 7. A prevenção é uma possibilidade. Bom, a gente não consegue ainda prevenir a esclerose múltipla, já que a gente não conhece a sua causa. Mas a gente consegue prevenir como você vai reagir a um surto, ou como você vai se recuperar de um surto. Vamos pensar junto e eu vou te usar um exemplo de dinheiro para você entender mais ou menos como funciona a prevenção. Senta que lá vem a história. Vamos imaginar que você tem R$1.000 e você tem que pagar uma conta de 100. Depois de pagar a conta, você vai ficar com R$900 na conta, certo? Agora, vamos supor que esse dinheiro, ele não está na conta, você não tem ele em cash, ele está numa conta que tem um rendimento. E aí você aplicou esses R$1.000 e ele rendeu R$100. Você agora tem 1.100 na sua conta e você precisa pagar a mesma conta de R$100. Quando você paga, você vai ficar com R$1.000 na sua conta, não com 900. Então, ou seja, você gastou a gordurinha, o que rendeu o a mais e não perdeu o seu dinheiro total pagando a conta. Tudo bem? Faz sentido? Quando a gente puxa para a prevenção da esclerose múltipla, é assim. Muitos de vocês, quando foram diagnosticados, eram sedentários, ou se não eram, pararam de fazer exercício após o diagnóstico. Então, o que acontece? Você vai começar a perder força, seus movimentos já não são tão bons. Se você tem um surto nesse momento, você vai perder o seu montante total. Então, você vai, em vez de ter R$1.000, você vai ter uns 900. Mas, se você começa a se prevenir, fortalecendo, treinando equilíbrio, treinando mobilidade, melhorando seus movimentos e tudo isso, você está fazendo uma poupança. Você está aumentando o montante do seu dinheiro, né? Passando de 1.000 para 1.100, como foi o meu exemplo. Para quando vier o surto, você não vai perder o seu total do começo, você vai perder essa gordurinha, que é mais fácil de recuperar. Então, a prevenção é muito importante. Sabe quem te ajuda com essa prevenção? Sim, a fisioterapia. A fisioterapia é um dos grandes passos que ajudam nessa prevenção. E se isso fez sentido para você e você quer se prevenir, a Balance está de portas abertas para te ajudar. Então, se fez sentido para você, aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar um link para você falar com a Ana, do nosso time de agendamentos, e ela vai tirar todas as suas dúvidas e vai te ajudar a agendar a sua sessão. E aí, bora se prevenir? Vamos lá? Fato número 8. Pessoas com esclerose múltipla podem trabalhar. Sim, as pessoas com EM podem trabalhar. Podem e devem. Gente, às vezes não precisa ser um trabalho no escritório com estresse e tudo mais. Mas o trabalho, já dizia a frase, engrandece a alma. Quando a gente trabalha, a gente se faz útil e ajuda em vários aspectos. Não só da doença, mas como do isolamento, da depressão e muito mais. O que acontece é que muitas vezes algumas pessoas não conseguem trabalhar e precisam se aposentar, mas não quer dizer que elas não possam ser produtivas. E outras, que eu conheço bem, também vão se aposentar pela facilidade. Vão ganhar um dinheirinho livre sem precisar trabalhar. Essas pessoas que eu preciso conversar. Cara, eu sei que é interessante ganhar dinheiro sem poder trabalhar, mas o quanto isso te limita? Você já parou para pensar? O quanto você fica limitada por aquele dinheirinho que o governo te dá e que você poderia ser produtiva? Hoje em dia, com a revolução da tecnologia, você não precisa mais ir para o escritório ou trabalhar com uma coisa chata. Você pode ser produtivo e trabalhar da sua casa. Você pode trabalhar com o que você ama. Existem inúmeras possibilidades de você poder trabalhar e ser produtivo. Então, às vezes, a aposentadoria pode parecer algo atraente. Se você realmente não precisa, considere outras possibilidades. Por quê? Quando você trabalha, você consegue viabilizar melhor o seu tratamento, você consegue viabilizar melhor os seus sonhos, enfim, você se sente mais produtivo, melhor e lida até melhor com a doença. Agora eu fiquei curiosa, me conta aqui nos comentários, você é aposentado ou ainda trabalha? Conta aqui pra mim. Eita, estamos acabando, faltam 2 fatos ainda. Fato número 9. O exercício é um grande aliado no tratamento da esclerose múltipla. Apesar de muitos e muitos anos acreditarem que o exercício físico fazia mal para ele, graças a Deus, hoje a gente já sabe que o exercício é um grande aliado no tratamento de quem tem esclerose múltipla.
Os exercícios, eles vão ajudar em praticamente todos os sintomas. Eles vão ajudar na fadiga, na melhora do equilíbrio, nos problemas urinários, até na depressão, na atenção e na concentração. Enfim, o exercício ele é seu melhor amigo e você precisa praticar exercícios físicos para que você consiga controlar melhor a sua doença. Então se liga no vídeo, exercício físico, vilão ou mocinho na esclerose múltipla? Vou deixar o link aqui em cima e também na descrição do vídeo. E por último, e não menos importante, o fato 10. A fadiga é um sintoma incapacitante, mas ela pode ser controlada. Sim, a gente sabe que a fadiga é um dos piores sintomas da esclerose múltipla, que ela te deixa prostrado na cama, te deixa para baixo, te impede de fazer muitas coisas, até trabalhar, que foi um dos tópicos anteriores. Ah, tô cansado, velho. Mas venho aqui te falar que a fadiga é um sintoma que pode sim ser controlado de forma natural e sem utilização de medicamentos. Você quer saber como? Então eu tenho um convite para você. No dia 30 de maio, às 19h30, eu vou fazer um workshop onde eu te ensino como você pode controlar a sua fadiga. Esse workshop é online e gratuito. E para você se inscrever, aqui no primeiro link da descrição desse vídeo, você clica e se inscreve gratuitamente. Esse workshop vai te ajudar num passo a passo prático para você conseguir controlar a sua fadiga. E aí, curtiu? Então eu te espero dia 30 nesse workshop. Clica ali embaixo e se inscreve, tá? E eu quero agradecer de coração a todos vocês que chegaram aqui até essa parte do vídeo. Vocês não sabem o quanto é importante a gente conversar e abrir todos esses fatos e muito mais sobre a esclerose múltipla. Quanto mais a gente fala, quanto mais a gente se dedica, mais as pessoas vão entender, mais você vai entender sobre você mesmo, sobre sua doença. Mais a sua família vai compreender o que você está passando. Mais pessoas aleatórias na rua, seus amigos, chefes, conhecidos, vão entender o que você está passando. Isso vai facilitar muito a vida. E essa é a ideia do mês de maio e também do mês de agosto, que é o agosto laranja. Mas a gente não tem que ficar limitado só nessas datas. A gente tem que falar da esclerose múltipla sempre. Sempre, sempre, sempre. Porque isso vai fazer com que sua vida seja melhor. Então, se você curtiu esse vídeo, eu vou te pedir alguns favores. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que toda quarta-feira tem vídeo novo. E se esse vídeo fez muito sentido para você e você acha que mais pessoas precisam conhecer sobre a esclerose múltipla, aproveita e compartilhe. Compartilhe com a sua família, compartilhe com seus amigos, com seus chefes, com suas tias, enfim. Compartilhe com quem você achar mais interessante, com pessoas que precisam e devem saber sobre a esclerose múltipla. Semana que vem teremos um vídeo especialíssimo. Eu vou comentar o filme 100 metros. Se você ainda não assistiu, corre lá na Netflix e assista, porque esse vídeo vai ser imperdível. Chegamos agora aqui no final do nosso vídeo e eu te desejo um feliz mês da EM. Te vejo na próxima semana. Um beijo e até a próxima!